O qual já tínhamos anunciado no ano passado, Amo Geniş assumiu tanto a presidência do Conselho de Administração, como também provisoriamente a presidência executiva da Vital. Acumula as duas funções, presidente do Conselho e presidência executiva. Falamos sobre isso ano passado. Dissemos com todas as letras, Amo Geniş será o presidente do Conselho de Administração da Vital e provavelmente assumirá de forma provisória a presidência executiva também, para que ele possa, vamos dizer assim, organizar a casa, né? Amo Geniş foi o criador, para quem não conhece, da GVT no Paraná. Ele é um israelense com a naturalidade também brasileira. Ele fundou a GVT no Paraná e vendeu em 2015 a empresa para o Grupo Vivo por 4,63 bilhões de euros. Estou falando de Vivo e Telefônica, né? Telefônica Vivo, que é a empresa espanhola. Foi CEO da Telefônica Brasil, o Amo Geniş. Depois ele trabalhou na francesa Vivendi e depois na Telecom Itália. Ocupou cargos também como no Conselho de Administração do Itaú e em 2019 foi convidado para assumir a presidência da Oi no Brasil, não aceitou e preferiu se tornar sócio do BTG Pactual para trabalhar exatamente nessa área de tecnologia. Agora ele assume o Conselho de Administração da Vital e a presidência executiva. A Oi passa a ser um cliente relevante, da Vital e também um acionista relevante. Em alguns meios de comunicação se falou, a Oi é um acionista minoritário. Não, ninguém que tem 35%, 30%, 20% é acionista minoritário, em lugar nenhum do mundo. Esse acionista tem poder de relevância, entendeu? Então não fique dando, vamos dizer assim, vazão a esse tipo de informação que é deturpada. Então é um acionista relevante, é isso que é a Oi para a Vital, né? O modelo de negócio da Vital consiste no compartilhamento de sua rede neutra para operadoras e provedores de internet de todos os tamanhos e regiões, além de fazer o transporte de dados entre as redes de acesso do 5G. Amo Geniş assume em um momento de consolidação do modelo de negócio, definição de estratégias. A Vital tem um plano ambicioso de investimentos da ordem de 30 bilhões de reais até 2025. Esses investimentos nós vamos ver indo muito em linha, são cerca aí de 7 bilhões e meio mais ou menos por ano. Isso vai muito em linha com aquela ideia que a gente também desde o ano passado fala de consolidação do mercado de fibra ótica. Vamos ver a Vital fazendo aquisições, de empresas de fibra ótica. E como deve se dar estas aquisições? A parte de infraestrutura será somada à infraestrutura da Vital e a carteira de clientes das empresas compradas será vendida para a Oi. Então a Oi pagará para receber a carteira de clientes e a Vital ficará com a fibra ótica, com a infraestrutura de fibra ótica. Simples de entender, né? Esses 30 bilhões, Clóvis, vai ser o BTG que vai aportar na Vital? Olha, a Vital ela é uma empresa que nasce do zero, nasce nova, do zero, sem dívidas e já com uma carteira de clientes. Então o que é que ela vai fazer? Ela já tem receita e vai pegar vamos dizer assim, o que superar os seus custos, né? Essa receita já será utilizada para reinvestimento. Esse é um ponto. O outro ponto, o BTG pode fazer aportes, se assim julgar adequado, sim. O que será normal? Será normal, e é o que se espera, é que a Vital faça captação de dívida. Então já existe uma informação que a Vital está aí articulando com bancos nacionais um empréstimo sindicalizado. Então isso já está se ventilando no mercado, deveremos ter informações em breve sobre isso. O mais provável e o que se espera é a Vital levantar dinheiro no mercado, por ela ser uma empresa nova,
sem dívida, com patrimônio, 400 mil quilômetros de fibra, vai incorporar a Globinet, são mais 26 mil e poucos quilômetros de cabos submarinos, né? Uma carteira de clientes na Globinet, uma carteira de clientes na Vital. Tudo isso é algo importante que, vamos dizer assim, deixa tranquilo aqueles que vão emprestar recursos. E a Vital tem condições de pegar dinheiro no BNDES, tem com o sócio BTG tem como levantar dinheiro lá fora, nos Estados Unidos, com juros baixíssimos, né? Então outras operações de alavancagem poderão ser feitas para se fazer os investimentos necessários. É isso que eu enxergo, é isso que eu entendo que vai acontecer. O próprio presidente da empresa, Rodrigo Abreu, comentou lá atrás que este seria o caminho natural. Não haverá nenhuma possibilidade de o BTG fazer investimentos para diluir o capital da Oi, né, como muitos ventilam aí no mercado. Isso é uma grande confusão. O que nós vamos ver, de fato, é a Vital contratando dívida para investir e crescer. É o que a gente chama de dívida boa. A gente chama, não, o Robert Kiyosaki, de Pai Rico, Pai Pobre, levantou essa questão das dívidas boas, que são aquelas que geram receita. A dívida ruim é aquela que consome caixa. A dívida boa é aquela que gera receita. Então é isso que a Vital deve fazer, né? A Vital possui dois grandes diferenciais competitivos. A sua extensa rede neutra de fibra ótica de 400 mil quilômetros de fibra, passando aí por mais de 2.300 cidades do país, para atuar como infraestrutura de conectividade para o mercado de atacado. Seu posicionamento único de rede neutra FIA-FIM para FTTH, presente em todas as regiões do país, com cobertura já disponível para contratação em mais de 16 milhões de endereços. São os home passed, né? As casas passadas. Vamos investir para dobrar a nossa cobertura. A meta é chegar a 32 milhões de casas passadas em até 4 anos, chegando aí em 2025, né? Considerando já esse ano como um ano zero de saída desse processo de planejamento. E vamos alavancar os negócios das operadoras e dos provedores, ofertando uma internet de alta qualidade, contribuindo com a digitalização mais rápida de toda a sociedade brasileira, disse Amos Genisch em sua primeira entrevista como novo presidente do Conselho de Administração da Vital e novo CEO da empresa. Então estejamos atentos às notícias, estejamos atentos ao desenrolar dos fatos, porque as coisas começaram a acontecer. Com a conclusão do processo de venda e transferência do controle para o BTG, a Vital também inicia um processo de incorporação da Globinet, que acontecerá em alguns meses. A Vital será detentora da parcela dos ativos que compõem os cabos submarinos e data centers da empresa, além de se tornar controladora das subsidiárias internacionais que a empresa possui em outros países. A Vital está empregando já mais de 3 mil colaboradores diretos em todo o Brasil, tem sua sede em São Paulo, no bairro da Vila Olímpia. A empresa também possui um escritório no Rio de Janeiro e tem planos de expansão para ter bases operacionais em outras capitais do país. Vamos acompanhar também agora a Vital, cujos sócios são o BTG e a Oi. São os sócios que são donos da Vital, né? Vamos entender um pouco esse passo a passo dessa operação mais no detalhe. Eu acho que é importante você tomar nota desses números. Com o fechamento que foi feito no dia 10 de junho, a Globinet, né, ela, que é a empresa de cabos submarinos, hoje ainda do BTG, mas ela será incorporada à Vital, passará a fazer parte do patrimônio da Vital, ela pagou uma parcela primária de 1,776 bilhão à Oi e outros 4,261 bilhões referente à primeira fatia da parcela secundária. Essas operações somaram, portanto, 6 bilhões de reais imediatos que entraram no caixa da Oi. Então temos aí uma operação de 6 bilhões de reais que já entraram no caixa da Oi. Tome nota.
De pronto, com este recurso, o que é que a Oi fez? A Oi já pagou, já encerrou uma operação de 3,526 bilhões em compromissos com debêntures conversíveis da primeira emissão da Vital. Isso já foi pago pela Oi a partir dos primeiros recursos recebidos em favor da Brookfield e da Farallon. Então, destes 6 bi que a Oi recebeu, 3,5 já foi para saldar as dívidas aí dessa operação de debêntures, ok? No caso da Globenet, com este pagamento de 6 bilhões que ela fez, o que é que acontece do ponto de vista societário? O BTG e a Globenet passaram a deter 51% da Vital e a Oi ficou com 49%. Essa é a fotografia de momento, né? Existem outras 2 parcelas restantes do componente secundário, que vão somar 3,7 bilhões, que deverão ser pagos até dezembro de 2023. Mas, ao invés disso, essas parcelas serão abatidas dos valores do contrato de locação de longo prazo que a Oi tem com a Globenet, referente aí ao período de 2022 a 2024. Então, estes valores de 3,7 bilhões vão para a quitação das dívidas que a Oi tem com a Globenet no período de 2022 e 2024. Somando, então, agora essas parcelas de 3,7 ao que já foi pago de 6 bi, a soma dos recursos de parcelas primária e secundária, considerando os valores recebidos e abatidos, vão totalizar 9,7 bilhões. E aí a gente já tem uma parte da dívida da Oi com a Globenet saneada. De pronto, já houve o pagamento de 3,526 bilhões das debêntures. Ainda não temos a incorporação da Globenet na Vital, ok? E aí, o que é que acontece? Antes dessa incorporação, um novo lote de ações da Vital será adquirido pelos investidores, a partir de 1,258 bilhão em dinheiro. Essa é uma parcela primária adicional. A própria absorção da Globenet pela Vital abaterá 1,518 do valor devido, referente ao preço justo da empresa de cabos calculado por uma empresa independente. Então, este foi o valor arbitrado, o valor justo da Globenet neste processo de incorporação. Então aí a gente tem uma operação de equivalência praticamente acontecendo, né? Uma segunda parcela primária adicional de 360 milhões em dinheiro também será realizada pela compradora. Por último, a Vital pagará 2,72 bilhões em créditos da Oi referente a dividendos da Telemar, correspondentes ao débito trazido pela unidade de infraestrutura da vendedora à operação. Ao fim da segunda fase e com a Globenet já absorvida pela Vital, o BTG passará a ter 57,9% da empresa e a Oi 42,1%. Então essa será a segunda fotografia desta engenharia financeira, desta operação entre as partes. Esta seria a divisão acionária já divulgada no negócio, mas novas etapas acabaram sendo acordadas nesses últimos dias. Com os ajustes, aí nós vamos ter uma correção de 3,65% de ações a mais que será transferido para o BTG pela participação da Vital. Isso está previsto para 30 dias após o fechamento da operação que aconteceu no dia 10. Né? Então, até 31 de julho de 2023, terá uma segunda parcela de ajuste, desta feita da ordem de 3,73%, que poderá ser repassada a depender do benefício calculado com novas condições comerciais para uso da rede da Vital pela Oi. Então, uma quantia de até 3,73% de participação social poderá ser passada para o BTG. Isso ainda não está definido, esse é um limite, é até 3,73%, pode ser menos, vai depender de uma série de cálculos que serão feitos nos próximos meses. O prazo para que essa operação seja finalizada é 31 de julho de 2023, então veja que a Oi vai ter um ano
para fazer todas as métricas e todos os cálculos em relação às suas projeções de faturamento e de benefício com essa troca de uma parcela de ações por melhorias do ponto de vista de contrato da prestação de serviço que a Vital terá com a Oi, que vai resultar em ganhos comerciais para a empresa. Dessa forma, a participação do BTG pode chegar lá na frente, em 31 de julho de 2023, em 65%. E a Oi vai ficar com 35%. Então isso é uma perspectiva de em julho de 23, essa participação do BTG chegar a um total de 65% e a da Oi ficar em 35%. Então este é o cenário que nós temos de projeção para os próximos 12 meses, não é? Ainda devemos dizer o seguinte, a Oi fará aportes ao caixa da Vital, considerando o período de janeiro a julho deste ano. Isso está também dentro das condições negociadas com o BTG. Essas cifras deverão rondar cerca de 100 milhões de reais por mês, e isso pode representar até julho, portanto, um aporte de 700 milhões de reais, que vai estar se referindo já ao pagamento da Oi pelo uso da infraestrutura de FTTH da Vital, nesse período de 7 meses, mais ou menos 100 milhões por mês. Uma outra alteração importante que você precisa botar aí no seu caderno de notas é que havia equipamentos instalados na casa dos clientes de banda larga, os terminais ópticos, os ONTs, que previamente tinham um valor estimado de 1 bilhão de reais e que previamente estava acordado que passariam para a Vital. Não passarão mais, ficarão no patrimônio da Oi. Então, a Oi vai ficar com os terminais ópticos e eles estão com o valor estimado em cerca de 1 bilhão e isso vai ficar retirado do acordo com o BTG Pactual. Em comum acordo, eles definiram isso. Considerando todos os fatores, o valor final do negócio é aquele de 12,92 bilhões, né? E o Rodrigo Abreu disse que essa é a maior operação de private equity do Brasil no momento. E com isso conclui a fase de desinvestimentos da Oi, segundo o plano de reestruturação judicial, né? O plano de reestruturação que foi acordado na Assembleia pelos credores, no bojo da recuperação judicial, e que assim todas as condições para o encerramento da RJ estão dadas. A bola está com o juiz Fernando Viana. A operadora espera se beneficiar no longo prazo da valorização da Vital. Ela entende que nos próximos anos isso vai ser exponencial, essa valorização da Vital. O BTG saiu com um relatório no dia 10, dizendo que o valor da Vital hoje, o valor justo, já é de 32 bilhões de reais e não mais 22,3 como tinha sido na época do leilão. Este foi o valor de saída, o valor mínimo para a venda da Vital, era de parte do capital social da Vital, fazia com que a empresa, no seu valor absoluto, tivesse no mínimo um valor mínimo de 20 bilhões. Acabou que na operação, fechada com o BTG lá atrás no leilão, ficou em 22,3 bi. Em relatório agora, no dia 10, o BTG atualizou o preço justo da Vital e estabeleceu 32 bilhões de reais. Então, de 22,3 já está em 32 bilhões de reais, de acordo com as pessoas de avaliação de negócios do BTG, certo? Então, a Oi espera se beneficiar dessa valorização crescente da Vital nos próximos anos e, com isso, ter capacidade para amortizar e refinanciar compromissos de longo prazo. Amortizar e refinanciar compromissos de longo prazo. A Oi também vê a empresa de rede neutras como uma forte candidata ao IPO. Isso já está definido, entendeu? Provavelmente em 2025. Nessa época, a Vital estará provavelmente com pelo menos 32 milhões de casas passadas.
já com cobertura de fibra ótica, e terá feito investimentos da ordem de 30 bilhões de reais. Então, uma empresa que já vale hoje 32 bilhões de reais, segundo o BTG, vai chegar em 25 já tendo feito investimentos de outros 30 bilhões de reais. Quanto vai valer essa empresa quando fizer o IPO? 80 bi? 90 bi? 100 bi? Eu entendo que é por aí, nessa faixa, de 80 a 100 bilhões, não é? Entre 80 e 100 bilhões. Qual a participação da Oi neste negócio? 35%. Quanto é 35% sobre 80 bi? Faça a conta. Sobre 90 bi? Faça a conta. Sobre 100 bi? Faça a conta. E aí você vai ver o quanto será a participação da Oi no decorrer do tempo nesta empresa. É isso que a gente precisa entender. Quando o IPO acontecer, Clóvis, o que é que acontece nesse IPO? Acontece, você tem que estudar, por exemplo, o que aconteceu com a Braskem. A Braskem é uma empresa de capital fechada, assim como é a Vital. A Braskem pertencia à Petrobras e ao Odebrecht. A Vital pertence à Oi e ao BTG. A Braskem foi ao mercado abrir ações, abrir seu capital. Então, o que é que foi vendido, o que é que foi ofertado quando abriu-se o capital da Braskem? Foram vendidas 100% das ações preferenciais e foi vendida uma parte das ações ordinárias. Foi isso que os controladores decidiram vender. Capitalizaram a empresa, botaram o dinheiro no caixa das suas empresas e a Braskem está aí, crescendo ano após ano. Vai ser a mesma coisa que vai acontecer. O IPO da Vital provavelmente será na Bolsa dos Estados Unidos, não será no Brasil. E muito provavelmente o que vai ser vendido? Vai ser vendida todas as ações preferenciais e uma parte das ações ordinárias, tanto do BTG como também da Oi. Que percentual de ações será vendido? Elas vão definir isso no decorrer desses próximos anos, não é? É isso que a gente tem que esperar. Quanto que a Oi poderá levantar nesse IPO com a venda das ações preferenciais? Um bom dinheiro, um bom dinheiro. E das ações ordinárias, outro bom dinheiro. Vai ser com esta venda que a empresa pretende tirar a sua dívida, que deverá estar lá na frente em 2024, 2025, num patamar de 13, 14 bilhões. A Oi vai trazer essa dívida para um patamar talvez de 3 ou 4 bilhões quando fizer o IPO. E ainda continuará sendo um acionista relevante da Vital. E quanto mais essa empresa crescer, mais valor a Oi vai internalizar. É isso que a gente precisa entender. Se todo mundo entender isso, a vida fica feliz, a vida fica tranquila, você não fica ansioso, você não fica estressado, você não fica angustiado, porque você entende o case, você entende o que está acontecendo e aí fica fácil acompanhar. O difícil é quando você não sabe para onde a empresa vai, você não tem noção do que vai acontecer. Aí sim, aí você está fazendo um voo cego, né? E aí no voo cego a chance de sucesso é remota, é praticamente nula, é próximo de zero. Então a gente precisa fazer um voo com preparo, com conhecimento, né? Eu quero encerrar esse vídeo falando de um grande pensador, um grande consultor empresarial chamado Ram Charan. Já citei ele em várias ocasiões, tive a oportunidade de fazer em São Paulo um curso com ele sobre execução. E se você acompanha essa temática da liderança, da gestão empresarial, você provavelmente já ouviu falar, mesmo fora aqui do canal, sobre o Ram Charan. Ele é um consultor, professor, palestrante, famoso por diversos estudos, foi braço direito do Jack Welch, o grande CEO da General Electric, que fez a General Electric fazer um grande turnaround e se tornar um gigante na época da sua gestão. E ele tem um dos livros muito bons dele, fala exatamente sobre a execução, porque você precisa planejar e executar. E a execução ela é de grande importância, porque não adianta botar as coisas no papel e não realizá-las. Então ele fala muito sobre execução, né? E a importância de ter indicadores para acompanhar a execução. É assim que as empresas fazem.
Nós também temos que fazer isso nas nossas vidas, temos que aprender a fazer esses processos e criar indicadores para acompanhar a nossa evolução. E o Rancharan, ele tem alguns insights muito interessantes, muito interessantes. Vou comentar aqui alguns só para sua reflexão. Ser inteligente não significa que a pessoa está apta a tomar as decisões certas nos negócios. Ser inteligente não significa que a pessoa está apta a tomar as decisões certas nos negócios. Outro insight dele. Ache as causas porque o desempenho é bom e porque o desempenho não é bom. Ache as causas. Defina 3 ou 4 prioridades dominantes. Defina 3 ou 4 prioridades dominantes que ajudarão a atingir a sua visão e a sua estratégia. Quando eu começo algo, eu tenho que treinar, treinar e treinar. Então ele dá muita ênfase à importância aí da preparação. Amplie a sua visão, não apenas lendo livros, mas olhando sob a ótica dos outros. Amplie a sua visão, não apenas lendo livros, mas olhando sob a ótica dos outros. Execução é uma disciplina. Execução é uma disciplina. Nenhum atleta de sucesso conseguiu o sucesso sem a disciplina, sem o treino, sem a preparação. Reconheça e recompense aqueles que dão resultados. Reconheça e recompense aqueles que dão resultados. O seu maior multiplicador é ter a pessoa certa no lugar certo. Jim Collins, né? O seu maior multiplicador é ter a pessoa certa no lugar certo. Qualquer que seja a sua estratégia, qualquer que seja o seu negócio, comece de trás para frente. Comece pelo cliente. Comece de trás para frente. Comece pelo seu cliente. Se você não inova, você morre. Falei sobre a entrevista do presidente do Google, né? Se você não inova, você não morre. Você morre. Se você não inova, você morre. O fracasso é uma plataforma. O fracasso é uma plataforma para aprender o que deu errado. Lembra do Jorge Paulo Lemann, que eu fiz outro vídeo e comentei uma palestra que eu assisti, que ele disse que as burrices, as besteiras são importantes para que a gente possa evoluir, não é? Então o fracasso é uma plataforma para aprender o que deu errado. Pergunte-se todo dia, o que de novo você aprendeu? Pergunte-se todo dia o que você de novo aprendeu. Temos que buscar aprender todos os dias, gente, todos os dias. O mundo, todos os dias, diz Rancharan, está produzindo, gerando coisas novas. Então a nossa sede de aprender tem que ser gigantesca. Os líderes, eles devem ser os arquitetos da estratégia. Os líderes devem ser os arquitetos da estratégia. É importante fazer revisões de desempenho com uma boa periodicidade. Revisões de desempenho com uma boa periodicidade, exatamente para ver se a sua execução está saindo de acordo com o que você planejou. Para convocar um jogador, é preciso que ele seja muito bom, mas também é preciso que ele saiba jogar em equipe. Para convocar um jogador, é preciso que ele seja muito bom, mas também é preciso que ele saiba jogar em equipe. Se a pessoa for extremamente individualista, se não souber trabalhar em equipe, esqueça essa pessoa. Ela não deve ser contratada. Você contrata pessoas talentosas, mas que conseguem interagir com o coletivo. Trabalhar em equipe. Essa é uma característica essencial nos tempos em que vivemos. Então, o Rancharan, ele nos deixa esses insights para reflexão. Para quem não o conhece ainda, ele é nascido na Índia, em 25 de dezembro de 1939, passou a infância e a adolescência no seu país natal, onde ajudou o pai no negócio da família, que era uma pequena mercearia. Desde então, foi tomando gosto pela administração de empresas e os assuntos relacionados à gestão, como a liderança, planejamento de carreira, aprimoramento de equipes, de talentos. Após finalizar a escola e a faculdade, Rancharan
foi cursar doutorado na Universidade de Harvard, que é uma das mais prestigiadas do mundo. Pioneiro, acabou se tornando o primeiro professor indiano a ministrar aulas na Harvard Business School. Primeiro professor indiano a ministrar aulas na Harvard Business School. Outra universidade que teve o privilégio de contar com sua sabedoria foi a da Kellogg, que também o recebeu como docente. Além da trajetória do universo acadêmico, ele fez questão de priorizar conhecimentos práticos, assumindo funções importantes em grandes empresas, como a Ford, a DuPont, a Duke Energy, a Verizon, dentre outras companhias. Teve uma época de muito destaque quando foi trabalhar na multinacional General Electric, na qual o principal CEO da época, Jack Welch, foi muito aconselhado por ele. Unindo experiência no mercado à didática necessária para lecionar, o indiano logo se tornou uma referência para executivos e profissionais do mundo inteiro, sendo convidado a estar sempre palestrando e compartilhando suas ideias mundo afora. Essas vivências foram transformadas em conteúdos que estão disponibilizados em cerca de 20 livros que ele produziu ao longo de sua carreira. Muitos deles best-sellers na área de negócios. Na década de 80, ele fundou a sua consultoria em gestão de negócios, a Charan Associates, e depois fez parcerias com Kevin Coop e Stephen Covey para formar a consultoria Acumen Learning. Então, temos aí um pouco de lições e de reflexões de Ram Charan sobre o mundo dos negócios. Vale a pena conhecê-lo um pouco mais, né? A gente precisa estar sempre identificando pessoas de sucesso e aprender com essas pessoas, entender as tendências, descobrir coisas que a gente não sabe todos os dias. Essa sede pelo conhecimento é vital para a construção de uma carreira de sucesso, para nosso sucesso pessoal, profissional e como investidor também. Termino dando ênfase a essa questão da execução, porque é fundamental que a gente esteja observando se todo o planejamento traçado pela liderança de uma empresa está sendo executado. E isso nós podemos acompanhar com os demonstrativos de resultados, com a verificação das metas que foram estabelecidas no planejamento, se elas estão se materializando. Se isso ocorre, está tudo bem. Os fundamentos que me levaram a escolher uma determinada empresa para investir, as premissas, as características estão válidos e presentes. Eu me mantenho tranquilo e sigo investindo na empresa. Se algo mudar, aí sim, eu tenho que parar para analisar o porquê mudou. Se eu tiver uma perda de credibilidade com relação à empresa, com relação à gestão, aí eu tenho que pular fora. Não tem como eu investir numa empresa que eu não acredito, numa liderança em que eu não confio. Essa possibilidade é inexistente. Inexistente. Aprenda isso. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.